Vocês já passaram por essa situação alguma vez na sua vida? Olha, você está conhecendo alguém incrível, interessante, inteligente, rola aquela famosa química absurda, mas aí vocês descobrem que a pessoa tem uma visão política completamente oposta de vocês. Ou até mesmo você conhece aquele casal que se amavam tanto, mas de repente começou a brigar direto depois das eleições e acabou se separando. Ainda mais que ano que vem é ano de eleição e talvez você vai reparar e ver a realidade que vai acontecer com esses casais. Então, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Isso não é apenas coincidência. Existe até explicação científica, olha que legal, muito profunda por detrás disso. E hoje, então, a gente vai mergulhar nesse assunto que está afetando milhões de relacionamentos e também evitando possíveis relacionamentos, principalmente aqui nas terras tupiniquins. Então pode ficar tranquilo que eu vou trazer dados reais, a minha opinião pessoal, várias pesquisas sérias, e eu vou explicar no decorrer do vídeo. E claro, se você ficar até o final, você vai entender exatamente o que está por detrás disso e também como evitar acontecer. Porque na grande maioria das vezes, quando duas pessoas com ideologias políticas opostas tentam construir um relacionamento sério, as coisas simplesmente não vão funcionar. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, deixem a resposta sincera aqui nos comentários. Será que existe uma possibilidade de duas pessoas com ideologias políticas diferentes terem algum tipo de relacionamento sério e duradouro? E se você conhece, ou até mesmo é você, que já conheceu uma pessoa, porém ela tem princípios e valores e um pensamento político diferente do seu, comente aqui a palavra "eu já passei". E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui para o engajamento do vídeo e também mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E também de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, se possível mesmo, deixe um valeu demais aqui, que me ajuda muito. E também logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação dos vídeos, porque vocês sabem muito bem que certos temas que eu abordo aqui às vezes cai a monetização ou é limitada, então meio que desmotiva a ficar postando um vídeo assim, sabe? Mas se vocês me ajudarem nessas formas, né, tanto com o seu like, com valeu demais ou apoia-se, vocês vão me incentivar, né, vocês vão me dar um gás a manter a constância e também, lógico, né, gente, me ajudar financeiramente. E sendo assim, a gente vai caminhar junto nessa história. Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, quando eu falo para você de ideologias, né, principalmente na área da política, né, se é de direita ou esquerda, cara, existe dentro disso, né, um pensamento de princípios e valores de sociedade, né, também da política, é claro, e como resultado, no âmbito do relacionamento, se você tem pensamento X e a pessoa tem um pensamento Y, cara, se você preza, né, por seus princípios e valores, e a outra pessoa também preza por aquilo que ela acredita, é nítido que vai acontecer um choque, né, sendo em curto, médio ou longo prazo, né, se vocês tiverem um relacionamento junto, porque sempre vai bater naquela tecla que, querendo ou não, vai ferir um princípio e valor daquela pessoa. E também os dados não mentem, né. Só para vocês terem uma noção dessa dimensão do problema. Uma pesquisa da CNN Brasil de 2022 mostrou algo impressionante. 8 em cada 10 brasileiros se casaram com pessoas da mesma posição política. Isso significa que 80% das pessoas já entenderam intuitivamente que diferenças políticas, né, direita, esquerda, qualquer uma, pode ser um problema sério no relacionamento. Mas o mais interessante é que cerca de 20%, né, segundo essa pesquisa, acham impossível se relacionar amorosamente, ok, com pessoas com visões divergentes sobre o cenário político nacional. E vocês também perceberam a mudança que está rolando? Antigamente, né, a gente falava, não discuto política nem religião. Mas hoje em dia, a coisa é tão polarizada que as pessoas nem conseguem mais fingir que essas diferenças não existem. E fora ainda as pessoas que têm político como um mascote, né? Defende um idente, o seu cometeu corrupção, o seu roubou, mas o meu político de estimação não fez isso. Mas se você reparar bem, não existe político santo, mano. As pessoas tentam, né, moldar, julgar os seus princípios, seus valores, a sua perspectiva de moralidade daquele político só porque ele é daquele lado ideológico dele, né, direita, esquerda.
Cara, eu acredito que vocês já viram isso ou já debateram ou já viram pessoas debatendo. Por exemplo, assim, só porque eu acredito no partido X e tem um político que é desse partido. Independentemente se ele cometer crime, cometer isso e aquilo, a pessoa que acredita naquilo sempre vai defender, sabe? Tanto um como o outro, né? Qualquer pensamento ideológico vai acontecer isso. E, consequentemente, né, no quesito relacionamento, isso pode ser um problema enorme. E olha que interessante ainda, tem outras pesquisas que mostram que mais da metade, né, das pessoas consideram que as diferenças políticas não devem afetar a relação. Ou seja, metade ainda acredita que ainda dá para separar essas coisas. Mas será que a realidade é essa mesma? Cara, vamos ver isso na prática, ó. Antes de a gente entender por que os relacionamentos não funcionam, ó, você precisa entender o conceito de polarização afetiva. A polarização ideológica se baseia em divergências de ideias concretas, enquanto a polarização afetiva coloca o foco na animosidade contra o outro, enxergando opositores como inimigos. E eu acho que vocês sabem muito bem que isso acontece principalmente aqui no Brasil. Então, isso é fundamental para a gente entender uma coisa. Não é sobre discordar as políticas públicas. A polarização afetiva faz com que as pessoas vejam quem pensa diferente como uma espécie de ameaça existencial. E quando você vê seu parceiro ou parceira como alguém que representa uma certa ameaça, né, entre aspas, aos seus valores mais profundos, então como é que você vai construir uma vida juntos, né, uma vida saudável? Me responda aqui nos comentários. Então, essa polarização enfatiza meio que as similaridades dentro do grupo e as diferenças com o outro. E ao mesmo tempo esconde as diferenças entre membros de um dos lados e pontos com os quais pessoas que estão em diferentes polos podem concordar. Olha, isso significa basicamente que quando você está polarizado, você passa a ver seu parceiro não como um indivíduo único com suas nuances, mas como representante de tudo que você meio que repudia, né, odeia no lado oposto. Então, na minha opinião, é meio que impossível ter intimidade real assim, sabe? Então, um gancho disso, pra gente entender o porquê os relacionamentos entre pessoas de ideologias opostas não funcionam. Primeiro, o que faz um relacionamento funcionar pra vocês? E aqui não é achismo não, é ciência mesmo. Olha, o primeiro pilar são os valores compartilhados, né, que eu já fiz vários vídeos a respeito, né, de os relacionamentos que estão falidos, por que os jovens não querem casar, entre outros, que depois que terminar este, você vê a playlist que tá tudo lá. Então, os valores têm que ser compartilhados, certo? Não precisa ser tudo igual, mas os valores fundamentais precisam ser alinhados. Quando vocês têm visões completamente opostas, né, sobre, por exemplo, o papel do Estado, economia, família, educação do filho, religião, justiça social, cara, você tá falando de valores fundamentais que vão impactar cada decisão importante da vida de vocês. O outro ponto é o respeito mútuo. E aqui a gente entra no X da questão. Para o relacionamento ser saudável, duradouro, o respeito, né, de ambos é fundamental. Querendo ou não, com diferenças ideológicas, meio que até se infiltrou, né, nos espaços mais íntimos, né? A polarização não fica só naquela esfera pública, meio que ela invade a sala da casa, o quarto do casal, as conversas íntimas. E a gente sabe muito bem que o respeito é o último caso que vai acontecer no relacionamento. E o outro pilar, né, seria a comunicação. Olha, aí eu te pergunto, como você vai ter uma comunicação saudável com alguém se você genuinamente acredita que as ideias dessa pessoa são perigosas muitas vezes para a sociedade ou até na sua relação? É meio complicado, mas é a verdade que acontece. Olha, então vamos sair um pouco da teoria e ir na prática, né? A coisa mais fácil para você entender. Imagina o seguinte cenário: você é de direita, acredita em, por exemplo, meritocracia, livre mercado, valores tradicionais, o capitalismo, enfim, outras coisas, né? Aí a sua parceira, o seu parceiro, enfim, é de esquerda. Acredita em políticas redistributivas, o Estado forte, mudanças sociais progressismo, muitas vezes acredita no comunismo, enfim. No início pode até parecer que dá para conviver com essas diferenças, ok? Mas aí começam os conflitos do dia a dia.
Por exemplo, vocês vão educar os filhos de que forma, com que valores. Isso se o seu parceiro quiser ter filhos, ok? O outro, como vocês vão lidar com as finanças da família? Vão poupar ou gastar em causas sociais? Que tipo de entretenimento vocês vão consumir juntos? Que filmes, séries, livros, hobbies, né? Como vocês vão reagir às notícias do dia? Vão entrar em discussão? Vão deixar isso entrar em discussão até no seu relacionamento? E também, caso vocês tenham filhos, vocês vão colocar em escola particular, pública, confessional ou laica, sabe? Cada decisão cotidiana meio que vira um campo de batalha ideológico, querendo ou não. E o pior, não dá pra fingir que não se importa, né? Porque a gente tá falando de convicções profundas sobre como a sociedade deveria funcionar. E tem uma parte fascinante de tudo isso. Essa questão, né, ideológica das pessoas que, querendo ou não, vai afetar o relacionamento. A neurociência meio que explica o que acontece no nosso cérebro quando a gente encontra alguém com ideias políticas opostas às nossas. É meio que como a gente fosse confrontado, né, com informações que contradizem nossas crenças políticas, ideológicas. É meio que as áreas do cérebro associadas à dor física são ativadas. Sim, é isso mesmo. É meio que o cérebro literalmente processa discordância política como às vezes dor física. Então agora você imagina conviver geralmente com alguém que, sem querer, nem inconscientemente, está constantemente meio que machucando seu cérebro só por existir e expressar suas opiniões. Mais ainda, nós temos algo chamado viés de confirmação, que faz a gente procurar informações que confirmem, né, nossas crenças e ignorar as que contradizem. Quando você namora alguém de ideologia oposta, você passa o tempo todo tendo suas crenças desafiadas, né? O que gera um estresse também cognitivo constante. E tem outro fenômeno interessante, a dissonância cognitiva. Quando você ama alguém mesmo de verdade, mas discorda fundamentalmente das ideias dessa pessoa, seu cérebro fica em conflito constante, tentando resolver essa contradição. E isso, querendo ou não, é mentalmente exaustivo. E, gente, não é que todo mundo que tem ideias políticas diferentes vai se separar na primeira discussão. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, meio que existem até diferentes níveis de envolvimento político e isso influencia diretamente a compatibilidade. É que eu posso dar um bônus aqui para vocês. Por exemplo, assim, basicamente, o nível 1, apolíticos funcionais, né? São pessoas que até têm preferências políticas, mas não se identificam profundamente com elas. Para essas pessoas, política é meio como futebol. Você torce para um time, mas não vai brigar sério por causa disso, sabe? Tem o nível 2, né? Interessados casuais. Acompanham política, têm opiniões formadas, mas conseguem separar a pessoa da ideia. Ainda conseguem manter relacionamentos com pessoas de ideias opostas, mas com algumas tensões, deixando claro. Nível 3, engajados e ideológicos. Aqui a coisa complica um pouco. Essas pessoas são a que vê a política como uma extensão da sua identidade e valores morais. Para elas, discordância política não é só sobre políticas públicas, é sobre o tipo de pessoa que você é no fundo. E o nível 4, ativistas militantes. Para essas pessoas, tudo é político, desde marca de sabão que você usa até o filme que você assiste. E o relacionamento interideológico aqui é praticamente possível. E eu nem preciso falar aqui o tipo de pessoas que são, né? Vocês sabem muito bem, e as redes sociais aí tem uma enxurrada de conteúdo sobre isso. Então, a maioria dos relacionamentos que eu fiz um aparato aqui para vocês dos níveis, que não funcionam, né, envolve pelo menos uma pessoa do nível 3 ou 4, né? E cara, deixando claro, não tem nada de errado em ser assim, né? Cada um faz o que quiser da sua vida, não tô aqui para ditar regra. Só que a gente não pode deixar de ignorar que existem certos muros, né, certos impasses, que é importante reconhecer que isso vai impactar, você aceitando ou não, profundamente a sua capacidade de muitas vezes de se relacionar com pessoas que pensam diferente de você, entende? Tudo certo até aqui? Mas aí tem gente que fala: "Ah, mas o amor supera tudo, que política não deveria importar". Cara, essa é uma visão bem romântica, né? Mas não condiz com a realidade. Política não é um hobby que muitas pessoas acreditam. Políticas são suas convicções, né, sobre como a sociedade deveria funcionar. Muitas vezes entra a discussão, não apenas fere as ideias que você acredita, mas também muitas vezes
aquilo que você é, sabe? Tanto é que várias discussões sobre política, as pessoas sempre levam para o lado pessoal. Só que muitas vezes é apenas discordando das ideias ideológicas, né? Só que hoje em dia, né, principalmente aqui no Brasil, qualquer discordância que você sabe que está acontecendo de errado, que é nítido, que é errado, as pessoas sempre levam para o lado pessoal. E nem eu falei para vocês, muitas delas têm políticos de estimação, muitas delas são tão engajadas nisso que apenas mostrando a realidade que tem discordância, que tem incompatibilidade com aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, as pessoas sempre levam para o lado pessoal. Nunca tem aquela racionalidade para discutir com pessoas civilizadas que têm sim uma certa incoerência naquilo que ela acredita. Então, quando você finge que essas diferenças não existem, você não está sendo maduro, você não está sendo racional. Você apenas está sendo, na minha opinião, ingênuo, né? Que não quer aceitar a verdade. E mais cedo ou mais tarde, essas diferenças vão aparecer de uma forma mais dramática. E na minha opinião, a solução mais honesta, né, é reconhecer que compatibilidade ideológica é, querendo ou não, um fator importante num relacionamento sério, né. Isso não te torna uma pessoa fechada ou até intolerante, não. Talvez torne você uma pessoa até mais realista, que entende que relacionamentos não é apenas amar a pessoa, mas o conjunto todo, sabe. Precisam de uma base sólida de valores compartilhados para funcionar a longo prazo. Eu sei que existem exceções, né, de casais que pode ter discordância ideológica, porém, é uma parcela mínima que pode acontecer, né, são casos isolados, né, e isso sim são casos isolados. E também, que nem eu já falei para vocês anteriormente, os níveis, né, de interesse político também pode ser variado, né, até o nível 2, né, e eu acredito que até pode ter um relacionamento duradouro, né, saudável, entre aspas, assim, mas a partir do nível 3 e 4 na minha opinião, é quase impossível. Mas não tô dizendo que não possa acontecer. Então, para fechar o vídeo, a pergunta que eu falei para vocês: por que relacionamentos entre pessoas de ideologia opostas não funcionam na maioria das vezes? Cara, porque política, especialmente hoje, não é mais política. É identidade, é moral, é visão de mundo que guia cada decisão importante da sua vida. E não estou dizendo que você deve se relacionar só quem pensa exatamente igual a você. E eu acredito que se você chegou até aqui, sabe muito bem o que eu estou falando a respeito desse assunto. Eu estou dizendo que você precisa ser realista sobre o impacto que diferenças ideológicas fundamentais podem ter no seu relacionamento. Eu apenas estou dando meu conselho e mostrando dados que apontam isso, mas cabe a você tomar essa decisão. Você que vai colher as consequências, não sou eu. Então, se você está conhecendo alguém e descobriu que vocês têm visões políticas diferentes, cara, não ignora isso que esperando que o amor vai resolver tudo. Conversa abertamente sobre isso, vê se vocês conseguem encontrar pontos de compatibilidade nos valores fundamentais. E lembra uma coisa, não tem nada de errado em priorizar compatibilidade ideológica na hora de escolher um parceiro. Na verdade, pode até ser mais sensato a se fazer. Mas eu quero saber de você. Você já viveu um relacionamento desses ou conhece alguém que já viveu? Funcionou mesmo ou acabou mal? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem algo a acrescentar ou concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, coloque logo abaixo. E também, se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, escreva nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui pro vídeo, e também compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.